Etapa 1, Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a nossa jornada com o Livro do Céu, nessa primeira parte, do volume 1 ao volume 11. Que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe essa jornada, abençoe as leituras, as meditações, todo o conhecimento que Ele quer dispor para nós nesse dia. Então, seja bendito, louvado, glorificado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Continuando a partir do capítulo 12 do volume 1. Jesus quer se apaixonar pela alma que sofre por amor a Ele. Por isso, a leva a mergulhar no mar sem limites de sua paixão. A primeira visão de Jesus. Depois dessas coisas, um dia após a comunhão, sentia-o todo amoroso em mim, e que me amava tanto que ficava maravilhada, porque me via tão má, e sem corresponder, e dizia dentro de mim: ao menos fora boa e lhe correspondera, ainda que tenha medo de que me deixe. Esse medo de me deixar sempre tive e ainda tenho. E às vezes é tanta a dor que sinto que acho que a pena de morte seria menor. E se ele próprio não vier a me acalmar, não sei como me dar paz. Entretanto, ele quer estreitar-se mais intimamente a mim. Então aqui tem uma nota de rodapé, onde ela fala dessa realidade da paz. Vamos ver aqui. Este santo temor de Deus sempre reflete a percepção da majestade divina, que Luísa sente a fraqueza pessoal e insignificância diante da grandeza de Deus, e é também uma proteção de futuros dons que receberá. E continuando o que ela fala: e enquanto o sentia dentro de mim, com uma voz interna me disse: minha amada, as coisas passadas foram apenas uma preparação. Agora eu quero chegar aos fatos e para dispor teu coração para fazer o que eu quero de ti, isto é, a imitação da minha vida. Quero que entres no imenso mar da minha paixão. E quando tiveres compreendido bem a amargura das minhas penas, o amor com que as sofri, quem sou eu que tanto sofri e quem és tu, criatura vil?
Ah, teu coração não se atreverá a opor-se aos golpes, à cruz, que eu preparei somente para o teu bem, mas sim apenas pensando que eu, teu mestre, sofri tanto. Tuas tristezas parecerão sombras comparadas às minhas. O sofrimento será doce para ti e serás incapaz de ficar sem algum sofrimento. Minha natureza tremia só de pensar no sofrimento. Pedi-lhe para dar-me força, porque sem ele eu teria usado seus próprios dons para ofender o doador. Então comecei a meditar na paixão, e isso fez tanto bem à minha alma, que acho que todo o bem chegou a mim dessa fonte. Via a paixão de Jesus Cristo como um imenso mar de luz, que com seus inúmeros raios me feriam muito, isto é, raios de paciência, de humildade, de obediência e tantas outras virtudes. Eu me vi toda cercada por essa luz e fui aniquilada, me vendo tão diferente dele. Aqueles raios que me inundaram eram para mim muitas outras censuras que me diziam: um Deus paciente e tu? Um Deus humilde e submetido até aos seus próprios inimigos e tu? Um Deus que sofre tanto por teu amor e teus sofrimentos por seu amor, onde estão eles? Às vezes ele mesmo me narrava as penas sofridas e eu ficava tão comovida que chorava amargamente. Um dia, enquanto trabalhava, estava considerando as penas muito amargas que meu bom Jesus sofreu. Porém, meu coração se sentiu tão oprimido pela dor que me faltava a respiração. Temendo algo, eu queria me distrair inclinando-me para a varanda. Começo a olhar no meio da rua, mas o que vejo? Vejo a rua cheia de gente e no meio, meu amado Jesus com a cruz nos ombros. Um puxava-o de um lado e o outro alguém por outro. Todo ofegante, com o rosto gotejando sangue, ele levantando os olhos em minha direção, numa atitude de me pedir ajuda. Quem pode contar a dor que senti, a impressão que uma cena tão lamentável causou em minha alma? Entrei rapidamente em meu quarto. Eu mesma não sabia onde estava, sentia meu coração rasgar em pedaços por causa da dor, e chorando lhe dizia: meu Jesus, se ao menos eu pudesse ajudar-te, pudesse libertar-te daqueles lobos furiosos. Ai, eu gostaria ao menos de sofrer essas penas em teu lugar, para aliviar minha dor. Ah, meu bem, dá-me sofrimento, porque não é justo que tu sofras tanto, e eu, pecadora, fique sem sofrer. Aqui também uma nota de rodapé, vamos conferir antes de dar continuidade. Então, essa cena que a Luísa vê ela estava com 12 para 13 anos. Em algumas biografias fala de 12, outras de 13. Daqui está relatando que foi aos 13 anos. Continuando a narração, desde então recordo que se incendiou em mim tanto desejo de sofrer que não se apagou até agora. Também me lembro que depois da comunhão pedia-lhe ardentemente para me conceder sofrimento, e ele às vezes, para me contentar, parecia-me que tomava o espinho da sua coroa e cravava-os no meu coração. Outras vezes sentia que tomava meu coração entre suas mãos e o estreitava tão forte que, pela dor que eu sentia, perdia os sentidos. Quando lhe avisava que as pessoas poderiam perceber algo, e ele estava disposto a me dar essas penas, eu logo lhe dizia: Senhor, o que tu estás fazendo?
Peço que me dês sofrimento, mas que ninguém perceba. Assim, por algum tempo, ele me contentou. Então, também a respeito disso tem uma nota. De fato, quando anos depois Jesus a crucificou consigo mesmo, seus estigmas permaneceram invisíveis. Então, aqui essa realidade da estigma na alma. Mas, assim que por algum tempo ele me contentou, mas meus pecados me tornaram indigna de sofrer secretamente, sem que ninguém o soubesse. Então, maravilhoso esse capítulo 12, onde aqui vai narrar também a cena, uma cena muito famosa da Luísa com Jesus, onde ela vê Jesus pela sacada da janela da casa dela. A casa onde ela residia era tipo um sobrado em Corato, na Itália, e ela ali naquelas comunicações interiores com o Senhor, vem aquela necessidade de respirar, vai para a janela e lá ela tem essa visão, essa visualização de Jesus sendo espancado, ele sendo martirizado por algozes, carregando a cruz, todo chagado, um empurra ele daqui, outro empurra dali, e eis que ele olha para ela. E ela, ao ver essa cena, ela fica tão tocada, tão comovida, que ela entra para dentro, quase que perdendo os sentidos de tanta dor que ela sentiu ao vê-lo daquela forma. E aqui a gente percebe que ele vai fazendo esse trabalho já com ela, de dispondo a alma dela para o sofrimento, para que ela pudesse estar mais estreitamente ligada a ele, mais estreitamente semelhante a ele. E onde é que nós percebemos a semelhança nossa, como foi da Luísa, a semelhança com o Senhor, se não quando vem os sofrimentos, quando a cruz nos toca? É aí que nós realmente podemos manifestar essa semelhança, apresentar essa semelhança, ver também, percebermos se somos realmente semelhantes a Ele ou não. Porque como ela relata, e nós já sabemos, pelo que já conhecemos, do que já aprendemos pela Sagrada Escritura, todo o desenvolvimento, não sei, de repente tem pessoas que ainda está bastante cru, está chegando no cristianismo recente, mas quem já caminha no cristianismo, sobretudo na Igreja Católica já há mais tempo ou desde sempre na sua vida, sabe que dessa realidade da cruz, que Jesus, ele não está separado da cruz, existe essa realidade, e o quanto que ele se estreitou, o quanto que foi necessário e o quanto que ele amou a cruz. E a alma, para assemelhar-se mais a ele, precisa compreender essa realidade e aceitar essa realidade também. Porque não existe uma vida com Deus, uma vida com Jesus sem a cruz. É impossível, porque ela é ali o nosso passaporte, é ali o nosso exemplo para estarmos com Ele. E se só podemos chegar ao céu por meio de Jesus, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o que nos dá acesso, é através dele que nós chegamos ao céu. E Ele nos ensinou que esse caminho não é um caminho de flores, não é um caminho largo. Ele ensina que é um caminho estreito, que existe uma porta estreita para adentrar no Santo dos Santos, para adentrar no santuário. É necessário compreender que sem o sofrimento, sem as cruzes, sem essas realidades adversas que a nossa vida vai nos apresentando, e tudo é um trabalho de Deus na nossa vida. Se a gente vai compreendendo essa disposição que Deus vai operando e vai amando isso, que Ele vai fazendo todo o trabalho do Senhor, vai amando esse trabalho do Senhor, é sim uma forma de estarmos assemelhados a Ele.
Então, isso alegra o coração do Senhor. E a Luísa foi compreendendo isso no decorrer dos anos. Então, ela começa muito cedo essas experiências místicas, essa visualização ali por volta dos 12, 13 anos de idade. Ela passa a ter experiências quando ela recebe Jesus na Eucaristia. Então, esse primeiro pedaço aqui do relato da paixão. Depois disso, mais para frente, quando Santa Aníbal Maria de França se torna o confessor dela, o orientador espiritual, e vai pedir para ela escrever as 24 horas da paixão. Então, de toda essa experiência que ela já tinha vivido, já tinha experimentado nela mesma, e de tudo que ela já conhecia, que o Senhor já havia revelado para ela, ela é convocada a pôr no papel esses relatos. Então, quem não conhece ainda, é uma obra importantíssima. Aqui no Livro do Céu a gente tem pedaços da narração, porque as revelações, a boa parte delas estão contidas, a maioria delas estão contidas no Livro do Céu. Mas ele pediu para ela fazer de uma forma preparada, separada ali as 24 horas. E a Luísa faz claro que o Senhor nela compõe essa obra maravilhosa das 24 horas da paixão, onde narra as últimas 24 horas do Senhor. E é uma obra que faz toda a diferença para quem, e principalmente para quem está iniciando nessa jornada, nesse caminho de conhecimento das manifestações que o Senhor faz no Livro do Céu. Então, logo após, é interessante, logo após que, assim que a gente chega, tem acesso a esses conhecimentos e vai se abrindo mais para eles, para compreender, para entender, para aprender tudo aquilo que o Senhor quer manifestar para cada um de nós, ir abrindo, à medida que a gente vai abrindo, ele vai depositando mais. Aí é importante compreender isso, que fazer as 24 horas da paixão, logo que se inicia essa caminhada, essa jornada, depois dos 31 dias com Maria, que é outra obra separada, que também Santo Aníbal pede para... que também a Luísa escreve, isso aí é depois, não é em Santo Aníbal, já é depois, mas ela recebe nessa outra obra, os 31 dias com a Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, são ditados que a própria Santíssima Virgem veio durante 31 dias do mês de maio dar para a Luísa. Então são ensinos, são ali lições que Nossa Senhora faz para ela, traz para ela, e ela transcreve isso e está contido numa outra obra. Então o nosso acesso à Divina Vontade é pelos 31 dias, pela consagração, por esse caminhar com Nossa Senhora. É importante quando a gente faz isso em maio, mas não é obrigatório, nós podemos, quem vai tendo acesso a esse conhecimento pode fazer esses 31 dias em qualquer época do ano. É importante que assim que a pessoa toma conhecimento e se dispõe, aceita esse convite amoroso do Senhor, aceite e pode fazer a qualquer tempo, imediatamente que já conhece, e faz a consagração da vontade humana à divina pelas mãos de Maria, pelo Imaculado Coração dela. E depois é interessante passar pelas 24 horas da paixão, porque é esse momento que vai dispor mais a alma, porque vai conhecer um pouco mais profundamente a experiência de estar com o Senhor nessas últimas horas de dor, de sofrimento, de agonia, de amor, de extremo amor, onde ele manifesta ali o seu excesso de amor para com o ser humano e cumpre fielmente 100% da vontade do Pai sobre ele.
Ali ele dá cabo, cumprimento de toda a vontade, de toda a disposição que o Pai tinha para a humanidade dele sobre a terra. E à medida que vamos compreendendo isso, vamos nos estreitando cada vez mais ao Senhor. E então, só mesmo para poder dar essa início aqui. E então vamos voltar aqui para o texto, para o capítulo, e aí onde o Senhor fala para ela aqui, ela vai narrando essa realidade, e aí ele fala para ela: minha amada, as coisas passadas foram apenas uma preparação, agora eu quero chegar aos fatos, e para dispor teu coração para fazer o que quero de ti, isto é, a imitação da minha vida, quero que entres no interior, no imenso mar da minha paixão. Então, o que ele quis para ela é o que ele quer para cada um de nós, que cheguemos de fato à imitação da vida dele. Essa imitação, aqui ele fala de imitação, tem aquela obra, A Imitação de Cristo, é uma obra muito famosa, uma obra clássica dos escritos místicos. Só que essa imitação da vida de Cristo que nós vamos aprender no Livro do Céu é mais do que imitar os atos dele, porque a vida na divina vontade não é a imitação da vida do Senhor, é a vida do Senhor em nós. Ele repete a sua vida, a sua humanidade, os seus atos na nossa vida. Então, compreender isso faz toda a diferença, porque uma imitação apenas é o que a gente já vive, que a gente já conhece ao longo desses 2000 anos de redenção. A imitação da vida do Senhor é redenção. A divina vontade é santificação, é o terceiro fiat, é o terceiro faça-se de Deus na humanidade que está contido essas revelações nessa obra que estamos fazendo aqui as leituras e as meditações para aprendendo e compreendendo o que realmente o Senhor quer de cada um de nós. Esse chamado ao posto, à ordem e a correspondência da finalidade para a qual cada um de nós foi feito. Cada um de nós foi chamado à vida. Então não é apenas uma imitação, mas é realmente uma conformação, é uma consumação, é uma fusão de vida, é uma fusão de vontade, é uma fusão de todo o ser nosso, criaturas humanas dentro da vida de Deus, ou a vida de Deus dentro da nossa. Então é um Deus que se restringe para viver, para habitar, para operar numa criatura. Vamos compreender isso no decorrer dos conhecimentos. E também isso vai se dando à medida da abertura que nós vamos dando para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor revele, para que o Senhor ensine e faça acontecer. Não é algo que nós fazemos acontecer. Nós vamos compreendendo e abrindo espaço para que Ele faça. Como aqui ainda é a primeira etapa, os primeiros volumes, é importante, volta e meia eu vou estar salientando isso, frisando isso, da importância de entender que esses primeiros volumes são volumes de purificação, onde ele vai falar bastante sobre virtudes, aqui tem muito a realidade da redenção, nós vamos compreendendo isso. Então, muitas vezes aqui vai estar falando de virtudes humanas, inclusive, mas é esse trabalho inicial que ele fez na alma dela para depois, para ir dispondo, purificando e dispondo a alma para receber as verdades que vêm depois, as verdades do Fiat que vêm depois. Então, é um trabalho ali de preparar o terreno para depositar depois a semente das verdades, das manifestações que ele queria fazer nela. Então, se a gente se situa nesse contexto, aí não fica depois estranho para a gente conforme a gente vai adentrando nos escritos mais para frente.
Então, como a jornada que eu estou fazendo, ela está dividida ali e fazendo concomitantemente as 3 etapas, A1 do volume 1 ao 11, A2 do 12 ao 24 e a etapa 3 do 25 ao 36. Então, nessas 2 etapas da frente, a gente já vai pegando, já vai tocando as verdades do Fiat. E só que se a gente está situado e compreendendo que essa primeira parte é da purificação, é para consumar nela as virtudes humanas, esse trabalho todo de preparação do terreno, para depois depositar ali, fundamentando, colocando ali os alicerces para depois fundamentar esse edifício, não vai ficando tão estranho. Então é importante compreender esse processo. E na nossa vida não é diferente, é um processo também. É um processo, só que é um processo que a gente vai caminhando passo a passo, verdade a verdade, abertura a abertura, que o nosso coração vai se dispondo para o trabalho que o Senhor tem para fazer. Aí aqui ele coloca: quero que entres no imenso mar da minha paixão. E quando tiveres compreendido bem a amargura das minhas penas, o amor com que as sofri, quem sou eu que tanto sofri? Quem és tu, criatura vil? Ah, teu coração não se atreverá a opor-se aos golpes, à cruz, que eu preparei somente para o teu bem. Mas sim, apenas pensando que eu, teu mestre, sofri tanto. Tuas tristezas parecerão sombras comparadas às minhas. O sofrimento será doce para ti e serás capaz de ficar sem algum sofrimento. Então isso vai acontecendo conosco também. Então é a medida do conhecimento que nós vamos tendo de quem é Deus e quem somos nós, criaturas vis. Criaturas sem nenhum valor se não fosse Ele, porque todo o valor que a criatura tem é Deus que dá. Claro que nós, os seres humanos, somos a obra-prima da criação, somos aquela obra que quando o Senhor terminou, Ele olhou e disse: ficou muito bom, é muito bom. Ele ali tem na criatura humana o ápice da sua criação. E a gente compreendendo isso, que nós temos tanto valor porque Deus foi quem nos fez, e todo o valor que nós temos vem dele, não é por nós mesmos. Por nós mesmos nem existiríamos, nem seríamos, nós nem existiríamos, nem teríamos existência. Simplesmente não seríamos. Então, compreender que é Ele que dá toda para nós tudo isso, e foi a custas de sofrimento, foi a custas de golpes que Ele sofreu para nos dar, para nos presentear. Na verdade, nós já recebemos a vida na criação. Ao criar Adão, o primeiro homem, Deus também não só tinha ele, mas ele já tinha cada um de nós, todos os homens, do primeiro ao último, já tinha eles na sua mente, já éramos na sua mente, já existíamos na mente de Deus. Mas à medida do tempo, cada criatura vem sendo chamada à existência, mas a existência real, a existência material, a existência nesse plano da Terra, mas todos nós já existimos no pensamento de Deus, cada um de nós. Então, compreender também isso, que Ele tem para cada um, reservado para cada um de nós, e que com o pecado o homem perdeu essa semelhança com o Senhor, com Deus, porque o homem tinha a divina vontade nele, Adão teve, e depois perdeu. Ele vem recuperar, trazer de volta o acesso ao céu pela redenção na sua vida humana, na encarnação, na sua vida sobre a terra, e para preparar já nesse ato de vir à terra, ele já
planta ali, já lança uma sementinha, já prepara ali o reino de Deus, para que futuramente viesse a se tornar concreto, real, no meio das criaturas. E é o que hoje, o que aconteceu na Luísa, que foi depositada, ela foi essa criatura que recebeu essa semente do Fiat, e hoje nós temos acesso através desses escritos. Então, compreender que sem o Senhor nós não somos nada e que vamos chegar, assim como a Luísa, chegar ao ponto de desejar o sofrimento, porque o sofrimento, quando é entendido como o Senhor quer comunicar, como Ele é de verdade, é um bem, como Ele fala, é um bem. Se você compreender que é um bem, você vai desejar esse bem. Então, quando nós compreendemos o bem que vem através das realidades adversas, porque o Senhor não nos permite nada de mal nos acontecer se esse mal não vem com bem no pacote, com bem envolvido ali. Só que o que acontece é que, na maioria das vezes, as pessoas elas só veem a casca e não vê que existe o doce no interior desse sofrimento, que existe um doce oculto no sofrimento e não chega ao doce, então só fica no amargo, e por só ficar no amargo não experimenta as graças que esse sofrimento traz consigo, não experimenta, não consegue vislumbrar, visualizar, tocar os bens que vêm com ele, e todos eles vêm com bem. Mas infelizmente nós ficamos só na dor, ficamos só no amargo, ficamos só na parte ruim. E com isso, tantas e quantas vezes vamos rejeitando, porque a nossa configuração humana, a nossa constituição humana tem essa realidade da fuga da dor e buscar o prazer. Então, se a alma não compreende, não lhe é aberto, muitas e na maioria das vezes é por causa do fechamento da alma, não toca a realidade do para quê daquilo que está acontecendo, ela vai rejeitar, porque ela não quer sofrer. Se hoje sempre, se a gente fala quem que deseja sofrer, ninguém quer sofrer, porque é humano não querer sofrer. Mas por quê? Porque existe uma incompreensão do que realmente é o sofrimento. Mas uma vez que a nossa alma vai se abrindo a essa compreensão, vai se tornando tão fácil aceitar o sofrimento, porque a gente vai percebendo que esses sofrimentos que a vida vai nos apresentando, e todas elas vêm das mãos do Senhor, a gente vai compreendendo o quanto de bem nós vamos adquirindo, o quanto rico vamos nos tornando espiritualmente. Então essa realidade é espiritual, embora sendo vivida, experienciada no humano, no material, mas é uma realidade espiritual. A compreensão, inclusive, ela é espiritual. Se a gente ficar com a compreensão do humano, do racional, que é próprio do ser humano, dessa racionalidade de querer compreender as coisas como elas se apresentam, então compreender fisicamente, com explicações humanas, a gente não vai tocar, porque são realidades que ultrapassam essa barreira do material, do sensível, do racional, e toca uma realidade que é sobrenatural. Então, quando nós fomos feitos, quando Deus fez o homem, Ele fez-nos com a capacidade de tocar o sobrenatural, do sobrenatural envolver a vida natural. Então, a vida natural era envolvida pelo sobrenatural. Quando o homem sai da vontade de Deus, ele perde essa condição, perde essa característica, perde essa graça, perde essa capacidade. E por isso que muitas vezes não toca. E quanto mais no humano, quanto mais na terra, quanto mais de criatura, quanto mais de realidades desse plano nós estamos envolvidos, menos a gente vai compreender o que está além, o que está acima, o que está com o véu do espiritual.
Então, é interessante e importante compreender que é necessário estar aberto para abrir os véus e compreendendo cada vez mais o que realmente está acontecendo, o que realmente o Senhor está fazendo, o que realmente o Senhor quer realizar na vida de cada um de nós. E essa abertura precisa se dar. Se ela não se dá a partir de nós, e claro que tudo é graça, mas o Senhor concede graças e graças e graças de entendimento, de movimento em nós, que elas, pelo fechamento mesmo, passa batido. Então, tantas realidades que o Senhor vai nos dando, vai nos presenteando e passa batido, porque a gente está fechado. Então, o fechamento não é Deus que faz em nós, é nós que vamos nos fechando cada vez mais à compreensão do que realmente Ele quer fazer, do que Ele está fazendo, de quem é Ele. Mas Ele vai nos concedendo graças, então, seja através de uma palavra, seja através de um contato com uma outra pessoa, seja através de um conteúdo que a gente está acessando, seja através de obras místicas que muitas vezes a gente pode ter acesso, ler fisicamente, ali literalmente, ou ouvir alguém que fez, como esse que eu estou fazendo e outras pessoas também fazem, mas são oportunidades. Então, quando a gente encara, vê essas circunstâncias como oportunidades e vai se abrindo a compreensão de tudo isso, as luzes vão se abrindo diante de nós, os véus vão sendo retirados diante de nós. E é lindo isso, perceber que esse trabalho de Deus, que Ele tanto quer fazer na nossa alma, tem essa nossa parte de correspondência. E o que o Senhor mais quer da criatura é a correspondência. O trabalho Ele já fez e apenas agora deseja essa correspondência de abertura para ir compreendendo o mais e mais e mais que Ele tem para fazer. Então é um trecho espetacular que tem muitos elementos para meditação, para falar, para compreender. Então é importante, volta e meia, estar retomando essas informações que o Senhor vai falando para Luísa. Mas vamos continuando. No capítulo 13, Jesus quer que a alma toque com a mão o seu próprio nada e se disponha da mais profunda humildade. Por isso, a priva de toda consolação e graça sensível, escondendo-se dela. Então, vamos lá, continuando. Lembro-me que muitas vezes após a comunhão, ele me dizia: tu não poderás realmente se assemelhar a mim, senão por meio de sofrimentos. Até agora estive ao teu lado. Agora quero deixar-te sozinha um pouco, sem me fazer sentir. Vê, até agora eu te guiei pela mão, instruindo-te e corrigindo-te em tudo, e tu não fizeste nada além de me seguir. Agora eu quero que faças isso por ti mesma, entretanto mais atenta do que antes, pensando que estou olhando para ti, mas sem me fazer sentir, e que quando eu me fizer sentir novamente, virei para recompensar-te se tiveres sido fiel a mim, ou punir-te se tiveres sido ingrata. Fiquei tão assustada e aterrorizada com esta notícia que lhe dizia: Senhor, meu tudo e minha vida, como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará força? Como depois que me fizeste deixar tudo, de modo que eu sinto que não existe ninguém para mim, queres me deixar só e abandonada? Talvez tenhas esquecido do quão ruim eu sou e que sem ti eu não posso fazer nada. E por essa recriminação, assumindo um aspecto mais sério, acrescentou: é que eu quero fazer-te compreender bem quem tu és. Vê, estou fazendo isso para o teu próprio bem. Não te entristeças, quero preparar teu coração para receber as graças que te designei.
Até agora eu te ajudei sensivelmente. Agora serás menos sensível. Te farei tocar com a mão o teu nada. Te cimentarei bem na profunda humildade para poder construir sobre ti os muros mais altos. Assim que, em vez de afligir-te, deverias alegrar-te e me agradecer. Porque quanto antes eu te fizer passar pelo mar tempestuoso, mais cedo chegarás a um porto seguro. Quanto mais duras as provas que te sujeitarei, tantas maiores graças eu te darei. Então, ânimo, ânimo, e depois logo verei. Ao dizer-me isso, parecia que ele estava me abençoando e indo embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia, o vazio que deixava em meu interior, as lágrimas amargas que eu derramei? Porém, resignei-me à sua santa vontade. Parecia que de longe lhe beijava a mão que me havia abençoado e dizia-lhe: adeus, ó santo esposo, adeus. Vi que tudo para mim tinha acabado, considerando que eu tinha somente a ele, e sem ele não tinha outro consolo. Mas tudo se transformara em dores muito amargas. Antes, as próprias criaturas intensificavam minha dor, de modo que todas as coisas que via me pareciam dizer: vê, somos obras do teu amado, onde ele está? Se eu olhasse para a água, fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensamento me dizia: ah, estas são as obras do teu esposo. Elas têm o prazer de vê-lo e tu não o vês. Ah, obras do meu Senhor, me deem notícias, me diga onde ele está. Falou-me que logo voltaria, mas quem sabe quando? Às vezes alcançava uma desolação tão amarga que sentia falta de ar. Me sentia gelar toda, sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes a família percebia isso e eles atribuíam a alguma doença física e queriam me colocar em tratamento chamando médicos. Às vezes insistiam tanto que conseguiam, mas eu, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinha. Então eles raramente notavam. Então aqui tem uma outra nota. Luísa repete as mesmas pungentes lamentações no caderno de memórias de infância, e em muitas passagens de seus escritos ela é literalmente expressa como a noiva do Cântico dos Cânticos. Então essas lamentações que ela vai fazendo, aqui ela vai repetir ao longo desses, não só desse volume 1, mas em várias ocasiões ela vai se lamentando, porque ela foi até então sendo acostumada à presença sensível do Senhor. Como ele fala, até agora eu te levei pela mão, te encaminhei, então seja, sensivelmente ele estava ensinando ela, estava levando ela, estava ajudando ela. Ele fala, né? Até agora eu te ajudei sensivelmente, agora serás menos sensível. Eu te farei tocar com a mão o teu nada. Então, para fazer esse trabalho que o Senhor precisava fazer nela, não só da purificação, mas desse terreno estar preparado para receber essa semente do Fiat, essas verdades todas que ele manifestou nessa obra, era necessário que ela passasse por esse processo de desapego do sensível. Então, é uma realidade que também nós vamos aprendendo, compreendendo e vendo que é um trabalho realmente do Senhor na nossa alma também, do desapego do sensitivo, do sensível. Quando muitas vezes estamos acostumados, principalmente quando a gente participa dentro da igreja, de movimentos que trabalham bastante essa parte do sensitivo. A gente tem no movimento tem vários outros, não é somente na renovação carismática católica, mas outros movimentos que inclusive
são dissidentes que vieram, que foram ali forjados na renovação, outros movimentos, comunidades que têm essa característica do espiritual, mas muito voltada para o sensitivo, para o emocional. Então, quando a gente fala sensitivo, muitas vezes as pessoas talvez não compreendam, mas quando a gente fala ali da realidade do emocional, aí fica mais claro, mais fácil de compreender essa parte. Então, toca muito, trabalha muito com essa parte do emocional das pessoas. As pessoas vivem muito na emoção. Então, o que leva muitas vezes as pessoas a procurarem esses movimentos, a estarem inseridas, não só como participantes dos encontros, tipo os encontros de oração, mas até mesmo fazerem parte ali como membros desses movimentos, muitas vezes levados por causa desse toque sensível, desse toque emocional, que tantas vezes as orações, as pregações, os trabalhos que são realizados vão conduzindo a pessoa. Só que à medida que a gente vai compreendendo, vai entendendo o trabalho que o Senhor quer fazer na nossa alma, que é um trabalho que ele ultrapassa a barreira do sensível para tocar o sobrenatural, o invisível, a realidade nua e crua, que é pela fé que nós vamos tocar, não é pelo sensível. Então, quando a gente muitas vezes está tão dependente do sensível, a fé ela praticamente não está constando ali, porque a pessoa cria essa dependência do sensitivo, do emocional. Então, onde está a fé nessa realidade? De acreditar que realmente é real, que realmente é um trabalho do Senhor que está fazendo, embora eu não esteja vendo. Então, onde está a fé? Então, ao longo do tempo, e aqui não estou fazendo uma crítica, mas é uma constatação, do que acontece, porque eu acabei participei por muitos anos, vários anos, no movimento da renovação. Eu me desliguei agora, esse ano, agora bem recente mesmo, do movimento, embora estivesse já um pouquinho já ausente, já no último ano, por causa de outras realidades, mas agora mais claramente por causa da dedicação nesse trabalho de divulgação do Livro do Céu. É necessário esse desligamento, porque à medida que a gente vai compreendendo essa realidade do sensível, que ele precisa ser substituído pela fé mesmo, a gente vai entendendo que não dá para caminhar junto, pelo menos nesse processo inicial, até que essas verdades estejam bem cimentadas, até que a fé esteja amadurecida dentro de nós, não dá para caminhar junto. Então, no meu caso, eu vi essa necessidade desse afastamento para que essa realidade se torne realmente concretada, como o Senhor fala ali nela, cimentada profundamente. Então, que essa realidade da fé seja cimentada profundamente na minha alma, é necessário esse desapego. Então, também, como nos primeiros volumes é um trabalho de desapego, que a Luísa o Senhor foi fazendo nela, trabalhando nela, e Ele vai fazendo isso em nós também. Essa realidade do desligamento também é uma realidade de desapego. Então, esse desvincular-se também é para tornar real o desapego. Então, o que muitas vezes as pessoas vêm, tendo esse apego ao sensível, que a Luísa também demonstra aqui. Então, isso nós vamos compreender também, esse apego ao sensitivo, esse apego ao emocional. Mas essa realidade, se a gente compreender mesmo, o que isso faz conosco? Elas nos prendem numa realidade de infantilismo, porque a gente não cresce, não se desenvolve espiritualmente quando a gente fica preso ao sensitivo. Então a gente fica muito naquela infância,
a infância, da necessidade do cuidado, da necessidade ali né, de ser aquela amaciado, sabe? O ego amaciado. As pessoas querem ouvir somente aquilo que agrada a elas, que não desaloja elas, que não desinstala elas. Então, o que as pessoas estão buscando é confirmação daquilo que elas já acham que é o certo, que é o correto. Então, elas vão nessa direção, de ir em busca de confirmações. E aqui a gente vai compreender que esse é o trabalho de desconstrução dessa realidade de confirmação, de autoafirmação do eu, essa desconstrução. Então, vai acontecendo esses desapegos para que a gente avance, para que a gente cresça em estatura, sabedoria e graça também. E a gente passa de uma realidade de crianças que necessitam de leite, desse alimento molinho, desse alimento fácil de deglutir, e passe para receber alimentos sólidos, alimentos que vão exigir de nós a mastigação, a ruminação, a meditação. Esse alimento que vai necessitar esforço para ser consumido, para ser absorvido. Então, essa realidade é importante a gente compreender que existe esse antes e o depois. Então, se a gente quer permanecer no antes, nessa realidade do alimento fácil de digerir, então aqui também a gente pode compreender isso, esse alimento fácil de digerir, esse leitinho que São Paulo fala, as realidades sensíveis, que muitas vezes os movimentos vão nos levando a permanecer neles. E às vezes as pessoas não vão progredindo, não vão crescendo espiritualmente ao ponto de receber o alimento substancial e aceitar esse alimento substancial e sofrer para poder absorver esse alimento. Então, quer dizer, um alimento mais sólido, ele exige a mastigação, né? A gente precisa mastigar mais, mastigar para depois engolir. E o mingauzinho, não, mingauzinho você só coloca na boca e engole. Então, se a gente compreende que existe essa cisão, quando o conhecimento vem e a gente está aberto, e a gente deseja isso, e esse é o trabalho que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos elevar, ele quer nos levar a aprofundar mais, adentrar mais nesse mar desses conhecimentos, o mar da sua vontade, o mar das manifestações que ele fez lá para Luísa. Então, se a gente compreende que existe um vasto mar pela frente, à nossa frente, e se a gente tem medo de colocar o pé na água, a gente vai ficar na margem, vamos ficar aqui na areia, tocando às vezes só com a ponta dos dedos a água, ou até mesmo colocando os pés. Muitos vão chegar, colocar ali as canelas nessa água, vão chegar talvez até a cintura, mas a maioria das pessoas vão querer ficar no raso, porque tem medo. Mas esse medo não somos nós que vencemos, é o Senhor que vence esse medo em nós, uma vez que nós confiamos no trabalho que Ele quer fazer com a nossa alma, uma vez que a gente deposita toda a confiança nele, porque, como Ele ensina, Luiz, Ele já ensinou milhares e milhares de místicos, de santos, e vai nos ensinando a necessidade desse desapego, dessa necessidade da confiança plena nele. E é um trabalho que é feito, quando ele fala para Luísa Letícia, cimentarei bem na profunda humildade, para construir sobre ti os muros mais altos. Então é isso que ele quer fazer conosco, ele quer construir muros altos de conhecimento, de entendimento, dessa vida, dessa realidade da vida interior, da vida com ele. Mas para isso é necessário essa humildade, da gente saber-se que não é nada, que a gente necessita dele. Mas essa necessidade do Senhor precisa também ser compreendida, que é uma necessidade também que vai
sendo desenvolvida em nós a partir da fé, que é a fé que é dele mesmo, que é ele mesmo em nós, e não no sensitivo, não no sensível, não no emocional, não naquilo que a gente pode tocar, ver, cheirar. Não, é naquilo que a gente não está vendo, mas a gente sabe que está ali. Aquilo que a gente não está vendo, mas a gente sabe que existe. Então é isso que a fé faz conosco. Mas essa fé, ela está estreitamente ligada com a humildade, desse saber que nós por nós mesmos não podemos, nós por nós mesmos não fazemos. É o Senhor, é todo o trabalho dele, mas que não é um trabalho só dele, é um trabalho que exige de nós a adesão, que exige de nós a disponibilidade, que exige de nós a disposição, que exige de nós a vontade. Então, sem a nossa vontade, ele não consegue fazer, mesmo tendo poder, por causa da liberdade. Então, o Senhor não violenta a nossa liberdade, ele não passa por cima da nossa liberdade. Então é nessa realidade da liberdade é que nós estamos colocados, apresentados, e então a escolha é nossa, claro que é a graça que nos auxilia. Não pensemos nós que a nossa vontade vai se mover em direção ao Senhor sem que haja a graça dele. Mas para que a graça dele opere com isso, a gente precisa estar aberto, disponível e dizer: sim, Senhor, eu quero me abrir, pelo menos isso, Senhor, eu quero me abrir, eu quero compreender, Senhor, esse trabalho que o Senhor quer fazer, eu quero compreender isso. Mas só que entender que essa compreensão ela não vai vir com a confirmação física, material, sensitiva, ela vai se dar realmente no íntimo da nossa alma. Então a graça vai fazendo esse trabalho, o trabalho da graça é um trabalho invisível, um trabalho que é sobrenatural, que a gente só vai tocando essas realidades à medida que a gente vai se desvencilhando da realidade racional. Não que a realidade sobrenatural espiritual ela esteja separada do racional, não. A gente sabe que a realidade do racional também ela está presente para poder tornar, inclusive, isso compreensível para nós. Porque se fosse apenas um trabalho espiritual que o Senhor fizesse em nós, mas que a gente não conseguisse traduzir isso para o mundo material, não conseguisse traduzir isso como agora estou falando, com palavras, como a Luísa fez ao escrever, se a gente é necessário essa compreensão que ela se manifesta, ela se traduz no racional, no material, no sensível, sim, ela se traduz nisso, porque nós, como ainda estamos na matéria, nós estamos ainda nesse plano, nós precisamos dessa realidade para compreender. Essa realidade sobrenatural, ela passa pela nossa mente, passa pela nossa compreensão, da nossa compreensão cerebral, para a nossa compreensão do racional. Mas o que acontece é que ela não pode ser explicada apenas com o racional. O racional é para entender, para compreender, porque por isso que nós fomos feitos criaturas racionais, criaturas com entendimento, criaturas com capacidade de percepção e explicação de muitas coisas, mas também saber que a maior parte do trabalho ele é feito no espiritual, e algumas coisas elas vêm à tona, elas são explicadas, elas são transcritas, são manifestadas, são comunicadas através da nossa capacidade intelectual. Então ela passa pelo nosso intelecto para ser explicado. Mas a gente não pode buscar explicações no humano, explicações no racional. Não, ela passa pelo racional, mas ela não fica no racional. É só para o racional, muitas vezes, explicar algumas coisas. Só que se a gente ficar se prendendo, então tudo que é espiritual precisa passar pelo meu racional para me compreender,
aí a gente vai ficar só no sensitivo, só no sensível, só no emocional, só na razão. Então, não é isso que acontece. A gente tem que saber que está muito além disso. Algumas dessas realidades, elas vão passar por essa... Enquanto a gente está no plano terreno, enquanto a gente está na matéria, muitas dessas coisas, elas precisam passar por isso, para tornar-se compreensível, porque a gente está aqui. Mas a maior parte do trabalho, a maioria do trabalho, ela não se dá na compreensão explicável, ela se dá na compreensão experienciável. E muitas vezes o experienciável é inexplicável. Então é interessante a gente compreender isso, que a maioria das realidades que a gente vai aprender, que a gente vai viver, ela é experiência. Ela é experiência que não vai ser traduzida. Ela vai ficar na alma, porque a nossa alma, a capacidade dela é uma capacidade muito alargada, muito grande, que a nossa compreensão humana, a nossa compreensão sensível, a nossa compreensão racional não acompanha, não alcança, porque é limitado. Então, se nós temos uma realidade sobrenatural dentro de nós, que é a realidade da nossa alma, que é esse ambiente imaterial, esse ambiente espiritual, esse ambiente imortal, que é a nossa parte imortal, esse ambiente onde que Deus atua, e a gente tem essa parte nossa biológica, material, sensitiva, que é limitada, que é perecível, que vai ficar aqui, mas há essa parte imaterial, essa parte sobrenatural, ela é para sempre, ela existe junto com a nossa alma. Embora a gente saiba que a nossa parte de compreensão, essa realidade racional nossa, ela está nessa... É difícil explicar isso, mas a nossa alma também está compreendida ali com essa realidade desse racional, porque faz parte. A nossa alma também ela tem essa parte racional. Então, se houvesse essa separação, depois que a gente morresse e a nossa alma se separasse do corpo, a gente não iria... aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente viveu, que a gente experimentou, que a gente compreendeu, ele se acabaria com a morte, e não é isso que acontece. Então, as coisas muitas vezes que estão no racional, e o racional ele está dentro do cérebro, mas ele também está na nossa alma. Então, essa parte racional, ela transita entre o biológico cerebral, toda essa parte cerebral, mas ela também está na alma, porque o pensamento, ela está na alma, o pensamento ela não está no cérebro, embora se manifeste no cérebro através dessas conexões neurais que nós temos. Ela se manifesta no físico, mas ela está no campo do invisível, ela está no campo do imaterial, ela está no campo da alma. Então, mas assim, como o objetivo aqui não é explicar essa parte de neurociência, nada disso, nem mais assim, para a gente compreender que a nossa vida precisa transpor essa barreira do sensitivo. Então, foi esse trabalho que o senhor foi fazendo com a Luísa, de sair da sensibilidade e realmente ali viver nesse primeiro tempo, nesse primeiro momento, muito da fé, de acreditar que realmente é Deus que está trabalhando, é o Senhor que está fazendo, é Ele que está realizando, embora não estejamos vendo sensivelmente. Então, se a gente compreender essa parte, a gente vai avançar e vai se dispor a mais. Só que se a gente se fechar e quiser realmente ficar na matéria, no sensível, na explicação lógica, se a gente ficar na explicação lógica, a gente não sai do lugar, a gente não sai da infância, não sai do mingau, a gente não adentra ao alimento sólido, substancial, que o Senhor quer nos nutrir, nos alimentar e nos fazer crescer e se desenvolver nele.
essa vida que Ele quer desenvolver em nós. Então precisa dessa nossa adesão, dessa nossa compreensão. Então, com isso, vamos encerrando aqui para continuar no próximo. E que realmente assim, louvando, bendizendo, agradecendo o Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá. Já agradeci no início e agradeço também agora, porque tudo é graça de Deus, tudo é permissão dEle, tudo é um trabalho dEle. Então eu louvo e bendigo por Ele estar conseguindo, claro que há passos curtos ainda, infelizmente na minha alma ainda há passos curtos, mas o desejo da minha alma é que o Senhor realmente me ajude a dar passos mais largos, a dar passos mais para ir mais longe, para adentrar mais e mais nesse mar da divina vontade, da compreensão das manifestações, das verdades que Ele comunicou para Luísa e que Ele quer que cada um de nós, que eu entenda, que cada um de nós entendamos, compreendamos e façamos a adesão completa do plano de Deus, do plano dele para a nossa vida. Então, existe um plano para cada um de nós. Existe ali algo que cada um de nós precisa viver. Se a gente compreender esse plano, esse propósito de Deus e corresponder, dando o nosso sim, dando o nosso fiat, o Senhor vai ter espaço para trabalhar. Se não, nós vamos ficar no raso, vamos ficar na infância, vamos ficar no mingau e não vamos ir para a frente. Então, louvado seja o nome de Jesus Cristo e de sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados por tanto amor, por tanta dedicação, por tanta paciência que Ele tem, que ela também tem conosco. Amém, Fiat. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.